Oi pessoal, boa tarde, alunos do sexto ano. Estamos aqui com a atividade 138, questão 3, tá? Que fala sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações diferentes, porém elas representam a mesma quantidade, tá? Ó, por exemplo, aqui eu tenho meio, 2/4 e 4/8. Todas são frações diferentes, porém a quantidade que elas representam na figura é a mesma. Como podemos encontrar uma fração equivalente? Por exemplo, aqui eu tenho meio, tá? 1/2. Se eu multiplicar o de cima por 4 e o de baixo por 4 também, eu vou ter a fração 4/8, tá? O que isso significa? Que 4/8 é uma fração equivalente a meio, ok? Porque eu multipliquei o meio, o numerador, o número 1 por 4, e também multipliquei o número 2, que é o denominador, por 4, tá? Sempre tem que multiplicar pelo mesmo número para poder encontrar a fração equivalente. Então, repara, meio é igual a 4/8, que é a mesma coisa aqui, olha, meio é igual a 4/8, ok? Eu posso também dividir, tá? Se a fração é uma fração maior, que eu consiga dividir, então eu tenho 4/8 e eu quero uma fração equivalente a 4/8, só que menor, tá? Então vamos dividir, eu vou dividir por 2 aqui, tá? Ambos são números pares, eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4, ok? Então eu fiquei com 2/4. 2/4 é uma fração equivalente a 4/8, tá? Por exemplo, aqui, olha, 2/4 é uma fração equivalente a 4/8. A gente sempre tem que fazer a divisão pelo mesmo número ou a multiplicação, tá? O número que eu dividi embaixo, eu tenho que dividir em cima também, para dar uma fração equivalente. Senão, não é uma fração equivalente, ok? Então, aqui está um exemplo da questão 3, tá? Então, eu tenho aqui uma fração, 3/6, e eu vou passar aqui para outra fração, uma fração equivalente. Eu só tenho o numerador, que é o 18, eu não sei qual que é o denominador. Então, como que eu encontro? Primeiro, 3 vezes quanto que deu 18? Aqui eu multipliquei, certo? Porque o 3 é menor, o 18 aumentou, então eu multiplico para chegar até o 18. Eu sei que 3 vezes 6 é igual a 18. Se aqui eu multipliquei por 6, embaixo eu também vou multiplicar por 6, tá? 6 vezes 6, 36. Aqui eu tenho outro exemplo, tá? Esse exemplo conta principalmente para o exercício 3, questão C, tá? Ou questão B. Então vamos lá. Eu tenho 12 20avos, tá? E aqui eu só tenho o denominador, que é o 5. Então, 20 para chegar no 5, eu diminuí. Quando eu diminuo, eu tenho que fazer a divisão, tá? Aqui já não multiplico mais, se diminuir, então vamos dividir até encontrar o 5. 20 dividido por quanto que dá 5? Eu sei que 20 dividido por 4 é igual a 5. Então, se lá embaixo, no denominador, eu dividir por 4, aqui também eu divido por 4. Então, 12 dividido por 4, 3. Encontrei meu número. No exercício 5 da página 138, é só para representar em forma de fração a porcentagem, tá? Então, porcentagem significa por 100, tá? Por cento. Porcentagem, por cento, tá? Dividido por 100. Como que é isso? A fração não é uma divisão? Então, eu tenho 15. Esse tracinho da divisão da fração significa divisão. Tenho 15 por 100. 15 por 100 é a mesma coisa que o quê? 15%, ok? Se eu pegar, por exemplo, 10, 10%, como que eu represento na forma fracionária? 10%, 10%, 10%, ok? Agora, simplificação de fração, página 139, exercício 1. Então, o que é uma simplificação de fração? É quando a gente reduz essa fração até a menor fração possível, tá? Até quando não se pode mais reduzir. Por isso chamamos de fração irredutível. O que a gente usa? A divisão. Então, olha aqui. Temos aqui 12 16avos. Ambos são pares, eu posso dividir por 2.
o número que eu dividi em cima é o mesmo que eu tenho que dividir embaixo também. Então, se em cima eu dividir por 2, embaixo eu divido por 2. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. Eu ainda consigo dividir. Então, ambos são pares, eu ainda posso dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Pronto, 3 quartos é a nossa fração irredutível do 12 16avos, ok? Então, aqui eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho 18 sobre 27. Então, vamos simplificar essa fração. Então, eu sei que 18 e 27 eu consigo dividir por 3, tá? Então, vamos aqui. Se eu dividir 18 por 3, eu tenho que dividir 27 por 3 também, tá? Sempre o mesmo número. 18 dividido por 3, 6. 27 dividido por 3, 9. Ok? Eu ainda consigo dividir. E por 3 também. Então, vamos lá. Então, em cima dividir por 3, embaixo tem que dividir por 3, tá? Não pode dividir por números diferentes. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Pronto, essa aqui é a minha fração irredutível. Assim eu simplifico a fração. 18 27avos equivale a 2 terços, tá? 2 terços é a fração irredutível. Agora, página 142, exercício 1 e 2, tá? Comparação de fração. Então, nós temos dois casos para comparar a fração. A primeira é muito simples, é bem fácil. Quando os denominadores são iguais. Então, aqui eu tenho 12 quinzeavos e 14 quinzeavos, tá? Ambos os denominadores são 15. Então, é simples, basta eu olhar o numerador. Qual for maior, eu sei que a minha fração é maior. Tá? Aqui no caso, eu tenho 12 no numerador e 14 no outro. O 14 é maior. Ou seja, 14 quinzeavos é maior que 12 quinzeavos. Lembra sempre desse sinal, tá? Aonde a abertura, para o número que a abertura estiver apontando, aqui no caso a abertura maior, ela está para o 14 sobre 15. Indica um número maior. Tá? E a pontinha, para onde ela estiver indicando, indica um número menor, tá? Só lembra disso. Agora aqui mais um exemplo para fixar a comparação de fração com denominadores iguais, tá? Denominadores aqui é o 12, é o número de baixo, ok? Então, é só olhar o número de cima, o numerador. Sempre quando o denominador for igual, eu olho o numerador, que é o número de cima. No caso aqui, 9 é maior que 5, certo? Então, 9 dozeavos é maior que 5 dozeavos. Agora, comparação de fração com denominadores diferentes. Denominadores é o número que vai embaixo da fração, tá? Então, aqui eu tenho 5 sétimos e 9 terços, tá? São diferentes os números de baixo, os denominadores. Então, não basta eu olhar o numerador para ver qual que é a fração maior. Eu tenho primeiro que igualar esses denominadores, ou seja, transformar eles em denominadores iguais, tá? Como eu faço isso? Eu vou pegar o denominador de uma fração e multiplicar pela outra fração. Então, vamos lá, explicar aqui. Aqui eu tenho 5 sétimos, 9 terços. Então, eu vou pegar esse denominador, o 3, e multiplicar por 5 sétimos. Tá? Multiplicar o 5 e multiplicar o 7, tá? Então, eu pego aqui 5 vezes 3, 15. 7 vezes 3, 21. Tá vendo? Eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 3, que é o denominador da outra fração. Consegui aqui 15 21avos. Agora eu faço a mesma coisa com o outro. Eu tenho aqui a fração 9 terços e vou multiplicar pelo denominador da outra fração. 9 vezes 7, 63. 3 vezes 7, 21. Olha só, igualei os denominadores. Tá vendo? Então, qual que é maior? 15 21avos ou 63 21avos? 63 21avos. Logo, 63 21avos equivale a 9 terços. Então, 9 terços é maior, ok? Aqui. Então, olha, outro exercício para fixar, tá? Comparação de fração com denominadores diferentes. Então, aqui no caso eu tenho esse denominador aqui, o 10, e aqui eu tenho o 4, certo? Então, vamos lá, começar aqui com 3 décimos. Então, eu tenho 3 décimos, eu vou multiplicar ele por quem? Por 4, tá?
multiplico por 4, porque é o denominador da outra fração. Então, eu multipliquei o número de cima por 4 e o número de baixo por 4 também, ok? 3 vezes 4, 12. 10 vezes 4, 40. Pronto, aqui. Ou seja, 3 décimos equivale a 12 quarentaavos. Agora vamos para o outro. Eu tenho aqui também a fração 5 quartos. E eu vou ter que multiplicá-la pelo denominador da outra fração, que no caso é o 10. Então, vamos lá. Então, multipliquei aqui 5 vezes 10 e 4 vezes 10. 5 vezes 10, 50. 4 vezes 10, 40. Os denominadores não ficaram iguais? O que é maior? 12 quarentaavos ou 50 quarentaavos? 50 quarentaavos. Logo, os 50 quarentaavos representa 5 quartos. Então, 5 quartos é maior que 3 décimos.